Olá, senhores, bem-vindos a, creio que o encontro final deste módulo, que apresenta o prefácio, a introdução ao livro do Umberto Eco, Apocalípticos Integrados. É uma temática muito importante há muito tempo. Só que eu acho que ela chegou no auge da sua importância com o nosso momento atual da guerrinha cultural. Porque a gente teve uma inversão de apocalípticos integrados, uma certa bagunça, no sentido de que houve um tempo em que o esquerdista, a feminista, eles eram os apocalípticos e o resto era o integrado. Só que o bombardeamento anti-cultura tradicional foi tão poderoso que literalmente marginalizou. Por exemplo, pega a história, a Ana Campagnolo conta no prefácio dela que ela era zoada porque ela queria casar virgem. Isso era um padrão, isso era o integrado. A mina que casa virgem. Agora não. Essa mina é apocalíptica. Essa mina, ela é, nessa dicotomia, ela tá no grupo dos que não se integram. Porque é apocalípticos integrados. Então você sempre tem que pensar, em última instância, num certo número. Sabe? Tem a galera. A galera sempre tem uma tendência que domina a galera. Isso aí é os integrados, por força do número. E talvez até outros elementos que a gente veja ele elaborar ao longo do livro. Então, eu fiquei interessado em continuar a leitura dos ensaios do livro. Mas eu queria só terminar esses encontros lendo um pouco o que ele fala sobre os ensaios, para deixar claro que não são diagnósticos finais sobre a realidade. São ensaios experimentais, nos meus termos, mas ele fala em outros termos, quer ver? Ele fala aqui, ó. De um ponto de vista metodológico, todos os ensaios deste volume foram pensados no condicional. Ao reunirmos os editados, juntando-os aos inéditos, nem sequer nos preocupamos em eliminar algumas contradições. Com o deslocar do ponto de vista, esses problemas assumem sempre novos aspectos e tornam incerto o já dito. Um discurso que versa sobre fenômenos tão estreitamente ligados à cotidianidade, que tão logo define um fato e seus efeitos, entra em choque com o aparecimento de um novo fenômeno, que parece desmentir a diagnose precedente. Tem que ser, necessariamente, uma cadeia de silogismos hipotéticos com a premissa maior e a menor no subjuntivo e a conclusão no condicional. Se alguma ideia diretiva existe para estes escritos, é a de que hoje é impossível elaborar, como alguém já fez, uma Theorie der Massmedien, uma teoria da mídia de massa, o que equivaleria a conceber uma teoria do dia de São Nunca. Então, ele se propõe a fazer uma coisa que ele julga meio impossível, sabe? Mas é o que dá para fazer. Então, são ensaios, são aproximações. Então ele fala que, justamente porque não se podem reduzir esses fenômenos a uma fórmula única, a uma fórmula teórica unitária, cumpre torná-los objeto de uma pesquisa que não tema submetê-los a todas as verificações, que não tema sobretudo empregar instrumentos demasiadamente nobres para os objetos vis. Uma das objeções que se movem a pesquisas desse gênero é a de terem acionado um aparelhamento cultural exagerado para falarem de coisas de mínima importância, como a história em quadrinhos do Superman ou a cançoneta da Rita Pavone. Isso daí que a gente vê hoje dito até com coisas, assim, se analisa mais, coisas piores ainda. Ora, a soma dessas mensagens mínimas que acompanham nossa vida cotidiana constitui o mais aparatoso fenômeno cultural da civilização em que somos chamados a atuar. Então, quer dizer, todo esse burburinho de Anitas e sei lá o que, mano, isso é o mais aparatoso fenômeno cultural da civilização em que somos chamados a atuar. No momento em que se aceita fazer dessas mensagens objeto de crítica, não haverá instrumento inadequado e elas deverão ser experimentadas como objetos dignos de máxima consideração. E quer dizer, deixando claro, não só os vídeos da Anitta. Os vídeos da Anitta e os vídeos dos críticos da Anitta. Entendeu? A cultura de massa e os críticos da cultura de massa. Que são os apocalípticos. E que são, naturalmente, um certo perfil. O dissidente. O apocalíptico é sempre o dissidente. E houve uma inversão dos dissidentes nos últimos tempos. Os esquerdistas eram os dissidentes, eles viraram os integrados, os direitistas eram os integrados, viraram os dissidentes. Isso acaba fazendo com que a discussão dos apocalípticos integrados tenha todo o peso possível hoje. Talvez mais até do que tivesse na época em que o próprio Umberto Eco escreveu esses ensaios. Então, eu recomendo a compra desse livro, recomendo mesmo. Isso aqui esse livro é um clássico, é um livro de altíssimo nível. Você pode procurar o PDF e tal, mas assim, é um livro que compensa ter, tá ligado? E ele é daquela coleção da perspectiva, do debates. Então, assim, quem é inteligente e bate o olho e vê um livro dessa coleção, sabe que é livro top. Então você vai abafar com quem é inteligente, se você tiver bastante desses livros na sua casa.
Mas enfim, espero com tudo que a gente falou aqui ter não esclarecido totalmente, mas explicado o suficiente para que vocês tenham uma noção intuitiva dessa divisão. Beleza, galera? Vejo vocês no próximo curso. E aí a gente vê se a gente continua a leitura desses textos, vocês falam comigo, ou se a gente vai fazer outro modelo. Lembrando, eu tô com um site prestes a sair, e daí eu vou começar a dar aula lá. E daí eu vou fazer 2 modelos diferentes, um aqui e um lá. Não sei exatamente ainda como vai ser. Eu sei que lá eu vou começar a dar as aulas oficiais. E aqui, eu não sei como eu vou fazer. Talvez eu transforme numa coisa mais parecida com um clube de leitura. Alguma outra coisa. Mas talvez... Eu já pensei nisso. Talvez possa ser tipo leitura de Nessan Alita, sabe? Só coisa de mulher, então. O pessoal quer vídeo de mulher? Tá bom, então eu não ponho em público, mas eu falo em privado com o pessoal. E daí fica só o pessoal mais civilizado falando disso. Não que quem não pague não seja civilizado, né? Mas é que geralmente quem paga tem uma porcentagem maior de gente que se importa e daí fica mais civilizado. Então, o que vocês acham aí? Podem comentar. O que vocês gostariam de ter na continuação aqui do projeto dos membros. Porque é isso, eu vou continuar produzindo coisa pros membros, só que eu vou fazer o site e eu vou fazer do site o carro-chefe dos cursos. Porque aqui já tem muito curso pronto. E eu não quero aumentar o valor para um montão. Então, pelo menos por enquanto, eu quero deixar o valor do jeito que tá, baixo do jeito que tá. Não importa que os caras cobram 700 conto pra avaliar o seu mangusto, eu vou cobrar 7 tanto pra dar 6 cursos inteiros e é isso, entendeu? Porque eu quero acessibilidade, eu quero que o cara que é pobre, que tem interesse, possa pagar sem se ferrar. O cara consegue arrumar 7,50 da mãe e pagar esse negócio e ter acesso aos cursos. Sabe, mesmo que seja, assim, é menos do que o mínimo, na verdade, do que eu consigo cobrar. Eu já deveria cobrar mais, porque tá foda, mas... Eu não consigo, eu não quero. Vai ficar, por enquanto pelo menos vai ficar esse preço mesmo. Então é meio incomparável com quase tudo que você encontra por aí, a quantidade de material que tem pro preço que tem. Mas eu vou fazer o site e daí lá vai ser mais da hora, só que vai ser mais proporcional, quer dizer... Não vai ter uma mamata dando sopa por aí, sobrando, que de repente você paga 7 conto e tem 6 cursos prontos inteiros já pra você, entendeu? Só que no site eu vou fazer cursos que eu tomo mais tempo, aliás, isso é um grande problema. Eu tô com um dos cursos que eu já recomecei um monte de vezes, o famoso curso de mitologia. Tive questões na vida real e tive problemas também com isso de ficar refazendo. Então agora eu tenho tenho que terminar esse curso de mitologia, que é o módulo 1. Eu tenho o módulo 1 do curso de filosofia que eu quero dar pra vocês, que é o verdadeiro cofinho. Vocês tiveram um cofinho beta. Eu tenho um projeto de um verdadeiro curso de filosofia online, com ordem e tudo mais. Eu tenho já os 3 primeiros que eu quero dar. Quer dizer, tenho na cabeça, né? No papel. E o primeiro é um curso de mitologia. Já expliquei por quê várias vezes, mas é porque a filosofia tem como primeiro interlocutor, quer dizer, todo o conhecimento humano racional tem como primeiro interlocutor e debatedor e oponente o pensamento mitológico. E ele sempre corre esse risco de desembocar de volta no mitológico. Então é essencial entender a mitologia grega, porque elas têm os elementos nos quais você percebe, assim, quando a cultura racional tá caindo na mitologia, você começa a reconhecer os mitos gregos, sabe assim? Tem isso. Mas não é só por isso, é pelo fato de que, para entender os primeiros filósofos, com quem que eles estão falando, por que ele tá argumentando isso, você vai ter que entender contra quem ele estava argumentando, e era mitologia. Heródoto. Quer dizer, Heródoto não, Hesíodo, por exemplo, ou Homero. Mas é isso aí então. Um abraço, muito obrigado por assistir e por doar especialmente. Mas ambos, valeu pela força por continuar aí. Vamos continuar nos projetos, deixe suas opiniões nas suas oportunidades nas lives lá da Twitch, ou quando fizer live aqui, ou qualquer lugar, sabe? Sempre fala suas preferências, tipo, Platinho, fala sobre isso, Platinho, fala sobre aquilo. É assim que eu descubro sobre o que vocês querem ouvir. E as pessoas não têm pedido muito tema, sabe? Então pede aí, mano, pode pedir, dá pitaco mesmo, fala sobre tal coisa. Só que já saiba de antemão que assim, fala sobre o clipe da Anitta, entendeu? Não é difícil, não vai rolar, entendeu? Não vou nem clicar pra ver o vídeo uma vez. Então, coitada, eu não falei 2 vezes da Anitta, ela nunca fez nada contra mim. Nada contra a Anitta, gente, pode ouvir a Anitta à vontade, não tem nenhum problema com ela. Tô usando só de exemplo. É porque eu ouço metal, então a Anitta não combina comigo.
não é bem do meu gosto musical. Mas nada contra ela que faça o que ela quiser. Então é isso aí. Abraço pra todos os membros e pra Anitta. Falou.